Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central já era esperada pelo mercado, mas não era a decisão desejada pelo governo federal. A opção do Copom em não reduzir a Selic deve ser mais um item a interferir na difícil relação entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente Lula. Em entrevista, Lula disse que Campos Neto trabalha contra o país e que ele tem um lado político. O presidente ainda falou que a Selic é atualmente a única coisa desajustada no país. Como essa relação difícil entre o presidente da República e o presidente do Banco Central interfere na condução da economia brasileira? O jantar em que Campos Neto foi apontado como possível ministro da Fazenda de uma eventual presidência de Tarcísio de Freitas foi um motivo para Lula retomar as críticas ao presidente do BC? Esses dias recentes de dólar em alta e bolsa em baixa têm relação com esse confronto? O JR 15 Minutos recebe o economista André Perfeito para responder essas e outras perguntas. Seja bem-vindo, André. Olá, sempre um prazer falar aqui com vocês. E quem participa comigo dessa entrevista é Renata Varandas, repórter do Jornal da Record em Brasília. Renata, o mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central vai até dezembro desse ano, não é isso? Bem-vinda. Oi, Fara. Oi, André. Fara, Campos Neto permanece na presidência aí do Banco Central até dezembro desse ano e, pela lei, ele poderia até ser reconduzido ao cargo para mais um mandato, mas pela já citada relação difícil com o presidente da República, nunca houve aí nenhuma expectativa que isso aconteceria e, por sinal, o PT vem pedindo, o presidente vem sofrendo aí algumas críticas e também muita pressão para que anuncie logo quem vai ser o novo presidente do BC. André, te pergunto, a crise entre o presidente da República e o presidente do BC foi retomada depois aí do jantar que houve do Tarcísio de Freitas, que o Tarcísio ofereceu a Campos Neto. O presidente do BC errou ao participar desse evento político? Bem, Renata, eu acho que esses assuntos vão se retroalimentando. O que eu quero dizer é da seguinte forma, né? A gente tem visto, né, o mercado financeiro brasileiro, desde o ano passado, vamos dizer assim, errando muito, na minha opinião, os prognósticos de taxa de juros. Eu me explico, né? Por exemplo, no início do ano passado, em 2023, se acreditava que não ia cortar a taxa de juros. Aí o Lula e o Campos Neto estavam brigando. Aí começou-se a cortar a taxa de juros. Bem, o mercado errou. Aí começa no segundo semestre do ano passado, não, então a taxa de juros vai cair, vai até para 8%. Quantas vezes a gente viu, né, Renato, Luísa, o pessoal comentando que poderia cair fortemente a Selic ao longo de 2024. Erraram de novo. Por quê? Porque se teve a taxa de juros nos Estados Unidos que não tem contribuído. E agora se criou essa leitura que, pelo visto, vai ser estabelecida agora, né, que não vai se cortar a taxa de juros mais a curto prazo, a Selic pelo menos, né? Isso tudo exacerbou um clima muito difícil entre o governo e o Banco Central. Mas aí, eu acho que cabe uma leitura crítica, né, do presidente do Banco Central a respeito desses acenos, né? Eu acho que não foi de forma alguma adequado. Só que da forma que está sendo feita a discussão, acho que a discussão está mal colocada de novo. E isso daí tem a ver com o seguinte, às vezes a Selic não é a taxa de juros mais importante que a gente tem agora, e isso daí ficou expresso, eu acho, ela é a taxa de juros mais importante, mas não ela em si, mas como ela articula outras taxas, e eu acho que isso daí eles endereçaram na decisão do último Copom, de uma forma que não ficou tão evidente, mas está lá, isso daí escrito sim. André, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essas taxas, quais seriam as taxas importantes, mais importantes nesse momento, e como o mercado financeiro interpretou esse jantar em que, para muitos, Campos Neto teria se posicionado como candidato ao Ministério da Fazenda caso Tarcísio de Freitas seja eleito presidente da República em 2026, numa eventual candidatura. Eu tomo algum cuidado de dizer que o Campos Neto ele fez errado em jantar com o Tarcísio, porque eu fico imaginando qualquer um que fosse presidente do Banco Central e o governador de um estado importante chama você para jantar, você não tem como dizer não, né? Só que, por outro lado, é o seguinte, se fosse só isso, não teria problema. O problema é que de lá saíram várias falas, entre elas, por exemplo, a possibilidade dele ter sido se colocado, né, como um eventual ministro.
Isso daí, por que é particularmente ruim nesse caso, além de todos os problemas? É que o Campos Neto é o primeiro presidente de um Banco Central independente. Agora, sobre a taxa de juros, essa que é a questão, né? A Selic, desde o início do ano, agora parou, né? Mas ela vinha caindo, né? Então, por que o mercado, como o mercado sinaliza que ele está pessimista? Não é com a Selic propriamente, são os contratos que vencem por períodos mais longos. Quando a gente fala da taxa Selic, o Banco Central controla mais ou menos não, ele controla efetivamente, né? As taxas de juros que vencem daqui a um ano, né? Essa daí é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou seja, a Selic. Só que a economia brasileira tem taxas de juros que vencem daqui a um ano, daqui a 2 anos, 5 anos, 15, 30, 40 anos. E esses contratos mais longos não estão na mão do Banco Central, estão na mão do mercado. E esses contratos, os juros subiram fortemente. Agora, com, vamos dizer assim, essa reunião, né, vão assumir que ela vai conseguir colocar a bola no chão, por assim dizer. O que vai acontecer é que a percepção do mercado de fato, não vão cortar mais a taxa de juro, quer dizer que a inflação vai ser menor. Se a inflação vai ser menor, os juros mais longos podem cair. E por que isso é importante? Porque quando se trata de consumo de bens duráveis, por exemplo, uma geladeira você financia em 12 meses. Tá bom, então a Selic manda mais ali, né, nesse contrato. Mas tem contratos de mais tempo, um automóvel, um imóvel, um bem de capital para a indústria, né? Isso daí que importa são os juros mais longos. André, para o pessoal entender essa disputa em torno desse confronto em relação à taxa de juros, a Selic, por que a definição da taxa de juros, que é a chamada política monetária, ela é tão importante para a economia? A taxa Selic é o custo fundamental de um produto, mas a taxa Selic é também o produto ou o custo fundamental das outras taxas de juros. Por que isso? Porque a Selic determina a taxa que é livre de risco, né? Abaixo daquele valor, você pode, qualquer coisa que aparecer naquele preço, você pode conseguir, sem risco nenhum, ter essa mesma rentabilidade no governo. Então, perceba, como a gente está articulando no tempo as coisas, você tem vários riscos, né? O risco da pessoa não te pagar, o risco da economia não dar certo, etc. e tal. Entre outras coisas que podem acontecer, um desastre climático, enfim, muita coisa pode acontecer. Só que a taxa Selic, como é o governo que está determinando, a gente sabe que naquele preço e naquele prazo está lá a taxa lá, você vai receber aquilo. André, me diz uma coisa, você acredita que tanto o governo quanto o mercado financeiro já estão avaliando quem será o substituto de Campos Neto na presidência do Banco Central e como esse nome pode repercutir no mercado? A gente teve lá no início do ano passado, né, um embate entre o Lula e o Campos Neto. E isso daí se dava já na antecipação da troca de alguns diretores do Banco Central, né? À época, o Gabriel Galípolo, ele era assessor, ele era o braço direito do Fernando Haddad, e o Gabriel Galípolo é uma pessoa muito hábil no sentido de construir pontes. E ele distensionou essa relação, ajudou a distensionar a relação entre o presidente Lula, o Campos Neto e, diga-se passagem, até com nomes do Congresso, né? O Arthur Lira também ele acabou conseguindo costurar tudo isso. Por conta desse bom trabalho político que ele fez, né, ele acabou indo para o Banco Central como diretor. E todo mundo imagina que ele tem, né, os predicados teóricos e políticos para fazer esse trabalho. Falaram aí no nome do André Lara Rezende, porque o presidente Lula disse agora muito recentemente que ele quer um perfil responsável, maduro, calejado e que não se renda às pressões do mercado para poder presidir o Banco Central. Com essas características que o presidente Lula deu para esse novo presidente do Banco Central, esse perfil, o Galípolo não vira uma carta fora do baralho? A hipótese de colocar o André Lara Rezende, eu não quero nem dizer que o André Lara Rezende é isso, mas do jeito que está sendo construída essa leitura em torno do nome dele. Bem, só lembrando do André Lara Rezende, ele foi um dos pais do Plano Real, né? Um economista que, para além de teórico brilhante, né, também construiu uma carreira no mercado financeiro extremamente exitosa. É alguém que entende de dinheiro no sentido mais radical da palavra, né? Ele entende teoricamente também o mercado de dinheiro, né? O que é fundamental. Só que o André Lara Rezende, nessa perspectiva, é alguém anti-mercado. Vamos ver, imagina assim, o mercado
está querendo que o Lula se aproxime. De repente, o Lula indica alguém porque ele quer se contrapor ao mercado. Eu acho que o Lula, ele está fazendo algo que é muito típico de um político, Renata, que é o seguinte: ele está criando uma espécie de hedge. O que é o hedge, que a gente fala no mercado financeiro? É como se ele estivesse falando para a população: olha, pessoal, eu estou tentando, mas o Campos Neto não deixa. É natural que o político faça isso, né? Eu acho que esse jogo que ele está construindo tem essa perspectiva. Está muito cedo. A gente está no auge do mal-estar. O dólar continua pressionado. Não era para estar pressionado desse jeito. O Brasil está com balança comercial positiva. A gente tem um problema de inflação, mas longe de ser descontrole inflacionário. A atividade econômica surpreendeu para cima. Talvez agora, no segundo trimestre, vai ter a questão do Rio Grande do Sul, vai vir um pouco mais baixo. Mas, de forma geral, veio melhor do que esperado. O Brasil teve revisão de outlook por agência de classificação de risco. Então, eu acho que está no auge de uma inflamação. Eu imagino que a terapêutica feita pelo Banco Central pode estancar, especialmente na parte longa, porque a parte curta vai ficar travada, como a gente já sabe bem. André, explorando um pouquinho mais aí esse contencioso entre o BC e a Presidência da República, você acredita que o presidente acerta ou erra ao declarar inconformidade com a presidência de Campos Neto? E essa decisão de manter a taxa de juros essa semana tomada pelo BC, você acredita que foi uma decisão 100% técnica ou houve também um combate aí à pressão do presidente Lula? Há ótimos motivos para parar a cortar a taxa de juros, como haveria bons motivos para continuar cortando a taxa de juros. Quando se trata de política monetária, não existe propriamente algo 100% técnico. Agora é o seguinte: o presidente Lula, ele está falando, o mercado ouve o presidente Lula no sentido de que ele vai fazer alguma coisa mais fora do lugar. Ninguém acha isso. O que o Lula está fazendo em relação à própria plateia. E aí, de novo, não tem nada exatamente errado nisso, porque tem que lembrar que a gente está em ano eleitoral. Acho que o Lula está fazendo um jogo político e o mercado está entrando no ruído, e esse é o meu receio. O meu receio não é tanto com a economia, Luiz. O meu receio é o seguinte: o mercado perdeu dinheiro, né, o ano passado, continua perdendo esse dinheiro e talvez vai perder mais, se insistir numa leitura de que está tudo fora do lugar. Que nem se diz do Supremo, né, data vênia, vou discordar do relator, do mercado, né? Porque senão pode perder dinheiro de novo. Isso que é a coisa que ninguém quer nesse momento. André, você acha que o presidente Lula deveria indicar logo que eu digo assim, nos próximos meses, sei lá, até agosto, por exemplo, o nome do substituto aí para ver se distensiona um pouco tudo isso, se acalma um pouco o mercado, ou também não vai adiantar nada? Não adianta muito, não. Agora é o seguinte: vamos supor o Campos Neto. Vamos supor que tem uma briga política mesmo do Campos Neto contra o Lula. Não acho que é dessa forma tão linear que nem algumas pessoas colocam, mas vamos supor que tem. O Campos Neto vai fazer o quê? Subir a taxa de juros? Ele não tem mais o que fazer também. Então, assim, pensando estrategicamente, os dois lados entraram em empate técnico. Agora é o seguinte: se a taxa de juros aqui no Brasil ficar parada e lá nos Estados Unidos começa a cortar, pronto, temos uma situação melhor para o câmbio nosso, né? Nosso câmbio é uma das piores, ou se é a pior moeda, dentre as principais, sem dúvidas, no mundo. Vai continuar se depreciando infinitamente ao longo de 2024, 2025? Não sei por quê, por um único motivo: a gente tem saldo de balanço comercial positivo e fortemente positivo. E quanto mais o real ficar fraco, né, mais caro fica para importar, ou seja, aumenta mais ainda o saldo comercial. Eu acho que ele não deveria trazer esse ruído para essa questão do Banco Central. Deixa lá, que parece que eles se acertaram nessa última reunião. André, na área econômica, outro assunto importante é a regulamentação da reforma tributária. Esse é outro tema que pode alimentar conflitos nos próximos meses? Sem dúvida nenhuma, tem que se regulamentar isso, né? Agora é o seguinte: quando se trata de reforma tributária, tributos, né, isso é política com P maiúsculo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na discussão da reforma tributária que a gente vai decidir, enquanto comunidade ou sociedade, quem vai pagar a conta, né? O caminho que o ministro Fernando Haddad escolheu é um caminho que é diferente, por exemplo, do que o Paulo Guedes tinha escolhido. Mas tanto o Paulo Guedes quanto o Fernando Haddad, eles escolheram caminhos que foram politicamente validados nas urnas. André, qual que é a avaliação aí do mercado sobre a reforma tributária e os projetos de regulamentação que foram apresentados? Você acha que a perspectiva é de mudanças positivas aí para a economia nos próximos anos? Então, assim, a ideia da reforma tributária, ela por si só eu acho bem-vinda, né? Porque vai no sentido da simplificação de tributos. Isso daí, quando a gente criar o CBS e o IBS, né, vai ser um avanço muito bom. Então, acho que sim, você tem uma situação
vamos dizer assim, mais melhor, né, com a reforma. E não dá para saber o que vai sair até todo mundo debater esses temas políticos. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do economista André Perfeito. Obrigado, André. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com vocês. Agradeço ainda a presença de Renata Varandas, repórter do Jornal da Record em Brasília. Valeu, Renata. Obrigada, Fara, pelo convite. Obrigada, André. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Maria e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!